Olá, meus amigos, minhas amigas, é uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Alexandre Rolo, eu sou advogado especialista em direito eleitoral, sou mestre e doutor em direito das relações sociais pela PUC de São Paulo e estou conselheiro estadual da OAB. E eu quero gastar esses próximos 25, 30 minutos conversando um pouquinho com vocês a respeito dos desafios e das perspectivas para as eleições de 2020. Mais especificamente, isso está aí na tela, vocês estão acompanhando junto comigo, eu queria tratar com vocês a respeito do tema partidos políticos, fake news, fim das coligações proporcionais, divisão das cadeiras legislativas, financiamento, pré-campanha e candidaturas femininas laranjas. Então, são alguns temas importantes e interessantes dentro do direito eleitoral que vão valer agora para as eleições de 2020. Eu quero, então, gastar um pouquinho de tempo aqui com vocês para a gente trocar algumas ideias. Começando com a questão dos partidos políticos, eu preciso dizer para vocês que os partidos eles ou se organizam através de diretórios eleitos ou através de comissões provisórias. Diretórios, repito, são eleitos, comissões provisórias não são eleitas, comissões provisórias são nomeadas pelo cacique do partido político. No diretório nós temos democracia intrapartidária, nas comissões provisórias nós não temos democracia partidária, porque da mesma forma que as comissões provisórias são nomeadas pelo cacique, elas também são dissolvidas ao bel prazer do cacique do determinado partido. Por conta justamente dessa questão e para tentar combater a proliferação das comissões provisórias, nós tivemos então uma resolução editada em 2018 pelo TSE, que é a 23571, que no seu artigo 39 estabelece um prazo de validade das comissões provisórias de 180 dias. Muito bem, o Congresso Nacional não ficou satisfeito com esse prazo de validade, o Congresso Nacional gosta de trabalhar com comissões provisórias, então alterou o artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95, através, essa alteração veio com a Lei 13.831 de 17 de maio de 2019. E então agora o que nós temos na Lei dos Partidos Políticos, no artigo 3º, no seu artigo 3º, é que o prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 anos. Então, vejam, nós temos de um lado o TSE dizendo que as comissões provisórias têm prazo de validade de 180 dias. E, por um outro lado, nós temos o Congresso Nacional, a Lei dos Partidos Políticos, que no seu artigo 3º estabelece o prazo de validade de até 8 anos. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: com que prazo que eu, dirigente municipal de partido político, vou trabalhar? Resposta que eu daria: trabalhem com o menor prazo de validade, trabalhem com prazo de validade de 180 dias previsto em resolução do TSE. E por quê? Basicamente por duas razões. Primeiro, que contra esse artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos existe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, lá no Supremo Tribunal Federal, que é a 6230. Portanto, há um combate da Procuradoria-Geral da República contra esse prazo de validade de 8 anos. A Procuradoria-Geral da República entende que é um prazo muito largo, muito grande, e, portanto, ela ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade que está para ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E a outra razão para eu ficar com a resolução 23571 é que o Tribunal Superior Eleitoral, nesses dois precedentes que aparecem aí na tela de vocês, a petição 74 e o registro de partido político 0641-209, nesses dois precedentes, o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive já nesse ano de 2020, sinalizou pela inconstitucionalidade justamente desse prazo de 8 anos previsto na Lei dos Partidos Políticos.
O Tribunal Superior Eleitoral falou que não estava examinando um caso concreto envolvendo essa discussão, mas sinalizou que seria inconstitucional e, em havendo um caso concreto, o Tribunal Superior Eleitoral poderá declarar a inconstitucionalidade incidental desse artigo 3º da Lei dos Partidos Políticos. Portanto, a indicação que eu daria é: dirigente municipal de partido político, veja como está a comissão provisória. Se no seu município ela está constituída há mais de 6 meses, há mais de 180 dias, realize eleições internas, eleja o diretório, e aí com o diretório está tudo resolvido, sob pena de que, se eu não fizer isso, pode ser que a comissão provisória com prazo de validade vencido não consiga lançar nenhum candidato nas próximas eleições de 2020. Nem candidato a prefeito, nem candidato a vice-prefeito, nem candidato a vereador. Então fica aí essa primeira dica que eu deixo para vocês envolvendo partidos políticos. Segundo tema para a gente conversar muito rapidamente, a questão de fake news. E a respeito de fake news, o que eu queria dizer é que fake news nada mais são do que mentiras, do que desinformação. Então, quando eu falo de fake news, eu estou falando de mentira, estou falando de desinformação, estou falando de algo que sempre existiu, não é novidade. Fake news é uma novidade tecnológica. Não é. Na verdade, fake news é mentira, mentira sempre existiu em todos os ramos do direito e, na verdade, em todos os ramos do conhecimento. Nós temos fake news na medicina, na engenharia, na arquitetura e também no direito. E, claro, também temos desinformação e mentira no direito eleitoral. Qual é a diferença do passado para o presente? É que no passado a mentira era analógica e ela era veiculada através de meios físicos, através de panfletinhos que eram distribuídos, que eram jogados durante a madrugada, o que nos obrigava a entrar com representação, pedindo a busca e apreensão do material. Agora não. Agora a mentira é veiculada de forma digital, através da internet. É justamente essa que é a diferença. A mentira que era veiculada no passado de forma analógica, agora é veiculada de forma digital. E essas fake news que são divulgadas agora por meio digital, através da internet, essa mentira possui grande poder de influência nas eleições. Então, nós precisamos ficar atentos em 2020 para essa questão das fake news. O Tribunal Superior Eleitoral já está atento desde o ano de 2018, pelo menos, já enfrentou essa questão nas eleições de 2018, e para 2020 foram firmados convênios entre o Tribunal Superior Eleitoral e as diversas empresas de tecnologia. Tudo isso eu digo para dizer o seguinte: internet não é terra de ninguém. Se você pretende disputar a eleição e se valer das fake news, cuidado, porque internet não é terra de ninguém. O Tribunal Superior Eleitoral firmou parcerias, convênios com essas empresas de tecnologia, e as empresas de tecnologia passaram a ser parceiras da Justiça Eleitoral. Portanto, elas vão ajudar a Justiça Eleitoral a identificar esse propagador das fake news, qual é o IP do computador que está divulgando as fake news. Divulgar fake news é crime. Eu não me encorajo, muito pelo contrário. Eu diria para todos vocês que nos assistem o seguinte: esqueçam fake news, e se vocês forem vítimas de fake news, vão entrar com a representação e vão ter condição de identificar os responsáveis pela veiculação da informação falsa. Vamos passar para o fim das coligações proporcionais e dizer que nesse ano de 2020 nós teremos 2 eleições: majoritária para prefeito e vice e proporcional para vereador. Para a eleição proporcional, para as eleições proporcionais, estão encerradas as coligações, estão proibidas. Nós não poderemos ter coligações nas eleições proporcionais. Essa é uma novidade trazida pela Emenda Constitucional 97 e, portanto, os partidos nos diferentes municípios vão ter que disputar as eleições proporcionais
de forma sozinha, de forma isolada, sem possibilidade de fazer alianças partidárias. Coligação nada mais é do que uma aliança partidária. E aqui eu quero dizer com toda clareza, para as eleições majoritárias, as coligações estão mantidas. Então, assim, eu posso ter o prefeito, o candidato a prefeito de um partido e o candidato a vice-prefeito de um outro partido? Sim, sem problema nenhum, as coligações para as eleições majoritárias estão mantidas para essas eleições, as próximas eleições de 2020. Portanto, se um determinado candidato a prefeito tiver 5, 10, 15 partidos aliados em favor da sua candidatura, não tem problema nenhum. Nós teremos, então, as coligações majoritárias mantidas para as eleições de 2020. Um outro assunto muito importante para a gente tratar é a divisão das cadeiras legislativas. E aqui eu quero tratar com vocês o seguinte: na distribuição das vagas pelo critério da maior média, no sistema proporcional, participarão todos os partidos que disputaram o pleito. Antes participava somente quem tivesse obtido o quociente eleitoral. O que significa isso? Significa que em 2016 nós tínhamos lá no sistema proporcional, isso já existia, a questão do quociente eleitoral, que é uma votação mínima para que o partido eleja pelo menos uma cadeira. Então, aqueles partidos que tinham atingido o quociente eleitoral participavam da segunda rodada em diante. Segunda rodada, terceira rodada, quarta rodada, para o cômputo de todas as cadeiras, a eleição de todas as cadeiras da Câmara. Isso aconteceu até 2016. Só participava daquilo que eu chamo de repescagem, só participava da distribuição das vagas pelo critério da maior média, aquele partido que tivesse obtido o quociente eleitoral. Para 2020 não é assim. Todos os partidos que disputaram as eleições participarão da segunda rodada em diante da distribuição das vagas pelo critério da maior média. Portanto, em 2016, o partido que tinha batido na trave, tinha quase feito o quociente eleitoral, ele não elegia nenhuma cadeira. Para esse ano de 2020, aquele partido que bata na trave novamente, que quase atinja o quociente eleitoral, ele não elege na primeira rodada ninguém, mas na segunda rodada para frente, provavelmente ele vai eleger alguma cadeira, justamente porque a votação dele foi muito próxima do quociente eleitoral. Então, basicamente, é essa a dinâmica e a alteração que nós tivemos de 2016 para 2020. Partido que antes não atingia o quociente eleitoral e não elegia ninguém, agora, ainda que não atinja o quociente eleitoral, pode ser que eleja pelo menos uma cadeira. Então, pode haver aí uma alteração das forças políticas nas casas legislativas, nas câmaras municipais dos diferentes municípios. Quero seguir tratando com vocês a respeito também agora da pré-campanha. Muitas pessoas me perguntam o que pode e o que não pode em termos de pré-campanha. Então, primeira situação que eu já falo para vocês é o seguinte: quer saber de pré-campanha? Dê uma lida no artigo 36A da Lei das Eleições, da Lei 9.504/97. Lá no 36A vai estar dito basicamente mais ou menos o seguinte: pode quase tudo, não pode o pedido explícito de voto. Então, na pré-campanha, nós já estamos na pré-campanha, é possível quase tudo, não pode o pedido explícito de voto. Outra coisa que não pode é fazer na pré-campanha aquilo que eu não posso fazer na campanha. Então, aquilo que é proibido durante a campanha também é proibido durante a pré-campanha. Então, essa é uma regrinha também importante para vocês levarem em consideração. E uma terceira regrinha que eu passaria para vocês a respeito da pré-campanha, dizendo aqui que não tem uma fórmula mágica, direito não é matemática, mas algumas regrinhas a gente pode seguir. Então, a terceira regrinha que eu passaria
a respeito da pré-campanha é que na pré-campanha eu não posso ter gasto exorbitante, eu não posso ter gastos exagerados. Então, se eu tenho um teto de gastos na minha campanha, por exemplo, eu posso gastar 50 mil reais, eu não vou, seria o teto nesse meu exemplo, eu não vou gastar na pré-campanha 50 mil reais, 60 mil reais, 100 mil reais, porque isso pode desbordar para o abuso do poder econômico. Tanto isso é verdade que também está escrito aí, eu preciso dizer para vocês, não há prestação de contas na pré-campanha. Então, eu não preciso, o que eu gastar durante a pré-campanha, e é bom que você não gaste muito na sua pré-campanha para não configurar um abuso do poder econômico, nada disso precisa ser declarado para a Justiça Eleitoral. Não há prestação de contas na pré-campanha, então essa é uma dúvida que é bastante comum de todos aqueles que se interessam pelo direito eleitoral. Quero dizer também que, para aprofundar um pouquinho mais no estudo da questão da pré-campanha, deem uma lida nesse precedente, que é o RESP, Recurso Especial Eleitoral 5124, do ministro Luiz Fux, ele foi o relator desse recurso especial eleitoral, julgado em outubro de 2016. Então, foi um caso concreto que envolveu as eleições de 2016, que pode pautar, pode orientar a pré-campanha daqueles que nos assistem. Quero terminar essa parte da pré-campanha falando da propaganda intrapartidária, também chamada de propaganda pré-convencional. Propaganda intrapartidária ou pré-convencional, ela está prevista expressamente e autorizada pelo artigo 36, parágrafo 1º da Lei das Eleições, que diz o seguinte, que eu posso realizar a propaganda intrapartidária na quinzena anterior à convenção partidária, aspas, vedado o uso de rádio, televisão ou outdoor. Por quê? Porque a razão de ser da propaganda intrapartidária é que ela atinge somente as pessoas, os convencionais, as pessoas que participam da convenção. Daí porque eu não posso fazer propaganda pré-convencional ou intrapartidária no rádio, na televisão, através de outdoor. Isso não fala lei, mas eu diria também que não pode fazer, eu não posso fazer propaganda pré-convencional através da internet, porque aí eu não estou mais fazendo propaganda pré-convencional, estou fazendo propaganda para o eleitor todo, de todo o município, e isso vai desvirtuar a questão da propaganda intrapartidária. Posso usar um engenho publicitário grande dentro do evento da convenção, uma faixa grande, um cartaz enorme? Posso, não tem problema nenhum. As regras aqui são diferentes das regras para a publicidade eleitoral propriamente dita. Nós estamos falando aqui de uma convenção, festa democrática intrapartidária. Dentro da convenção eu posso usar um cartaz enorme, eu posso usar uma faixa enorme, mas a minha faixa tem 15 metros quadrados, não tem problema nenhum dentro do recinto da convenção ou nas imediações do recinto da convenção, não tem problema nenhum, isso não vai configurar propaganda antecipada. Quero evoluir e falar agora do financiamento das campanhas eleitorais. Como é que funciona, então, esse financiamento? Como é que eu, candidato, vou poder pagar as minhas contas de campanha? Então, a primeira informação é que, para as eleições de 2020, o valor do FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, será de algo em torno, aliás, algo em torno não, será de 2 bilhões de reais. É um fundo público que vai ser distribuído aos partidos políticos e os partidos políticos farão a distribuição interna entre os seus respectivos candidatos. Como é que funciona essa divisão desse dinheiro entre os partidos? Está escrito aí. Os valores das cotas individuais de cada partido são apuradas de acordo com os critérios fixados no artigo 16D da Lei das Eleições. Então, cada partido vai receber um determinado valor desses 2 bilhões de reais e os critérios de divisão desse valor estão fixados de forma objetiva no 16D
da lei das eleições, então cada partido sabe quanto é que vai receber. O importante que eu quero pedir a atenção de vocês é para essa questão da divisão interna, porque assim, não é porque o meu partido vai receber bastante dinheiro do FEFEC que necessariamente esse dinheiro vai chegar na ponta, vai chegar no meu bolso. Eu arrisco a dizer até o seguinte, vai ser exceção, o dinheiro do FEFEC não vai chegar no bolso de todos os candidatos. Essa divisão interna é assunto interna corporis, é justamente o que está escrito aí. A direção nacional de cada partido definirá os critérios para a distribuição interna do dinheiro do fundo. Então, um critério que o partido poderá adotar é o seguinte, olha, vou dividir o FEFEC só entre os candidatos das capitais. É um critério. Eu vou distribuir o dinheiro só para os candidatos de municípios com mais de 200 mil eleitores. É um outro critério. Então, o que eu quero dizer é que não necessariamente o dinheiro do FEFEC vai chegar na ponta, porque cada partido vai decidir internamente como será feita essa divisão interna. Uma regra que vai precisar ser respeitada, isso está escrito aí também, é o 30% no mínimo para candidaturas femininas. Então, do dinheiro que o partido receber do FEFEC, pelo menos 30% ele vai ter que investir em candidaturas femininas. Quais candidaturas femininas? É o partido que vai decidir. Isso também é questão interna, então não necessariamente a candidata mulher vai receber o dinheiro também, 30% para candidaturas femininas. Quais candidaturas femininas? É o partido que vai decidir essa questão. Artigo 16D, parágrafo 2º da Lei das Eleições, diz que o candidato deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário. O que significa isso? Significa o seguinte, é possível que a pessoa não receba, mas peça, porque a lei fala que tem que ser apresentado o requerimento. Então, se você quiser ter alguma chance de receber algum valor do FEFEC, faça o requerimento por escrito ao órgão partidário municipal aí da sua cidade. Se você não fizer esse requerimento, fica fácil para o partido. O partido vai dizer, não repassei o dinheiro porque você não solicitou. Então, fica a dica de ser feita essa solicitação. E termino essa parte dizendo que os recursos próprios que cada candidato vai poder gastar são de, no máximo, 10% do teto de gastos. Então, vou voltar no mesmo exemplo. Se o teto de gastos no meu município para vereador são R$50 mil, eu posso gastar de recurso próprio apenas 10% desses R$50 mil. Então, nesse exemplo, eu só vou poder usar de dinheiro próprio R$5 mil. Como é que eu vou correr atrás do resto do dinheiro? Ou eu vou receber FEFEC, vai ser difícil, mas tentem receber, ou a vaquinha coletiva, que no dia 15 de maio já começa a possibilidade de eu fazer a arrecadação coletiva de recursos, ou eu tenho que correr atrás de doações de pessoas físicas, pessoas da minha família, meus amigos, que façam doação, pessoas físicas, sempre, nunca pessoas jurídicas, para eu tentar, então, financiar a minha campanha eleitoral. Evoluo agora para as candidaturas femininas, já caminhando para o fim, e na questão das candidaturas femininas, o que eu quero dizer é que nós tivemos 2 precedentes que estão aí na tela de vocês, um de Valença, do Piauí, de 2019, e o outro de Cafelândia, de 2020, onde, nesses 2 precedentes, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez foi reconhecer que houve a prática de candidaturas femininas laranjas, isso configura fraude, e ele cassou, então, o TSE, todos os candidatos. Vou voltar um pouquinho para a gente entender melhor o que eu estou falando. Quando eu falo em candidaturas femininas laranjas, eu estou falando de eleições proporcionais para vereador. E nas eleições proporcionais tem uma regra que fala que nenhum partido vai poder lançar chapa 100% masculina ou chapa 100% feminina. É sempre no mínimo 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada gênero.
Então, o que faz o dirigente do partido político? Ele normalmente tem excesso de candidatos homens e falta de candidaturas femininas. Então, o que ele faz? Ele acaba fraudando a questão das candidaturas femininas. Ou ele pega a mãe, ou ele pega a filha para colocar como candidata, ou ele pega a tia, ou ele pega lá uma filiada do partido político que nem sabe que está sendo lançada como candidata e lança, então, essas pessoas como candidaturas que, na verdade, são candidaturas fictícias, são candidaturas laranjas, para que ele, partido, possa lançar, então, as candidaturas masculinas, essas sim, candidaturas verdadeiras. Tomem cuidado com isso. Sou homem, isso não me atinge. Isso vai te atingir sim, porque se ficar constatada a prática da fraude das candidaturas femininas laranjas ou fictícias, os candidatos homens são caçados também. Portanto, o homem vai fazer a sua campanha, vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, vai gastar saliva, vai gastar sola de sapato, eventualmente vai se eleger e depois ele vai ser cassado pela Justiça Eleitoral por conta dessa fraude. É só dar uma olhadinha aí nesses dois precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral já sinalizou nesse sentido de que quem utilizar essa prática péssima, horrível, ilegal, fraudulenta, vai sofrer as consequências. Tem aí dois precedentes muito claros a respeito das consequências pela prática da fraude envolvendo as candidaturas femininas laranjas. Termino, então, já estamos aqui em 26 minutinhos e era para falar realmente rapidamente com vocês, passando para vocês as minhas redes sociais, Instagram, @RoloAlexandre, Facebook, Alexandre Rolo e Twitter, @RoloAlexandre. Espero que vocês tenham gostado. São dicas rápidas aí dentro desses 25, 30 minutos que eu tinha para tratar com vocês. Foi uma satisfação estarmos juntos aqui e nós nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Um forte abraço a todos, meus queridos amigos e minhas queridas amigas.